Ao Conselho Curador do FGTS compete: inciso 1. Estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FGTS de acordo com os critérios definidos nesta lei, em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal. Inciso 2. Acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados. Inciso 3. Apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS. Inciso 4. Aprovar as demonstrações financeiras do FGTS, com base em parecer de auditoria externa, independente, antes de sua publicação e encaminhamento aos órgãos de controle, bem como da distribuição de resultados. Inciso 5. Adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do gestor da aplicação e da Caixa Econômica Federal que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos do FGTS. Inciso 5. Inciso 6. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao FGTS nas matérias de sua competência. Inciso 7. Aprovar seu regimento interno. Inciso 8. Fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros. Inciso 9. Fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso. Inciso 10. Fixar critério e valor de remuneração para o exercício da fiscalização. Inciso 11. Divulgar no Diário Oficial da União todas as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos. Inciso 12. Fixar critérios e condições para compensação entre créditos do empregador decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes com contratos extintos e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de composição de dívida com FGTS. Inciso 13. Em relação ao Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A linha A. Aprovar a política de investimento do FI-FGTS por proposta do Comitê de Investimento. A linha B. Decidir sobre o reinvestimento ou distribuição dos resultados positivos aos cotistas do Fundo FGTS em cada exercício. A linha C. Definir a forma de deliberação, de funcionamento e a composição do Comitê de Investimento. A linha D. Estabelecer o valor da remuneração da Caixa Econômica Federal pela administração e gestão do Fundo FGTS, inclusive a taxa de risco. A linha E. Definir a exposição máxima de risco dos investimentos do Fundo FGTS. A linha F. Estabelecer o limite máximo de participação dos recursos do Fundo FGTS por setor, por empreendimento e por classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicáveis. A linha G. Estabelecer o prazo mínimo de resgate das cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada, observado o disposto no parágrafo 19 do artigo 20 desta lei. A linha H. Aprovar o regulamento do Fundo do FGTS elaborado pela Caixa Econômica Federal. A linha I.
autorizar a integralização de cotas do fundo FGTS pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os limites globais e individuais, parâmetros e condições de aplicação e resgate. Inciso 15. Autorizar a aplicação de recursos do FGTS em outros fundos de investimento no mercado de capitais e em títulos públicos e privados, com base em proposta elaborada pelo agente operador, devendo o Conselho Curador regulamentar as formas e condições do investimento, vedado o aporte em fundos nos quais o FGTS seja o único cotista. Inciso 16. Estipular limites às tarifas cobradas pelo agente operador ou pelos agentes financeiros na intermediação da movimentação dos recursos da conta vinculada do FGTS, inclusive nas hipóteses de que tratam os incisos 5, 6 e 7 do caput do artigo 20 desta lei. Parágrafo 1º. O Conselho Curador será assistido por um comitê de auditoria e riscos constituído na forma do regimento interno, cujas atribuições e condições abrangerão, no mínimo, aquelas estipuladas nos artigos 24 e 25, parágrafos 1º a 3º da Lei 13.303. Ao Comitê de Auditoria Estatutário das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que forem aplicáveis, ainda que por similaridade, ao FGTS e cujas despesas sejam custeadas pelo Fundo, por meio de sua Secretaria Executiva, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 2º. O Conselho Curador poderá ser assistido regularmente por pessoas naturais ou jurídicas especializadas em planejamento, em gestão de investimentos, em avaliação de programas e políticas, em tecnologia da informação ou em qualquer outra especialização julgada necessária para subsidiá-lo no exercício de suas atribuições, e as despesas decorrentes ficarão a cargo do FGTS, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Os custos e despesas incorridos pelo FGTS não poderão superar limite a ser estabelecido pelo Conselho Curador, o qual observará, no mínimo, os custos por atividades, os ganhos de escala e produtividade, os avanços tecnológicos e a remuneração praticada por outros fundos no mercado de capitais, excluídos da base de cálculo aqueles cuja administradora receba remuneração específica e incluirão: inciso 1. Os serviços de fiscalização, as atividades de arrecadação, de cobrança administrativa e de emissão de certidões. Inciso 2. Os serviços de cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa. Inciso 3. Os serviços contratados pela Secretaria Executiva para suporte às ações e decisões do Conselho Curador e do Comitê de Auditoria e Riscos, bem como os valores despendidos com terceiros. Inciso 4. A capacitação dos gestores. Parágrafo 4º. O Conselho Curador especificará os serviços de suporte à gestão e à operação que poderão ser contratados pela Secretaria Executiva com recursos do FGTS, cabendo-lhe aprovar o montante destinado a tal finalidade no orçamento anual. Parágrafo 5º. As auditorias externas contratadas pelo Comitê a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não poderão prestar serviços ao agente operador durante a execução dos contratos de auditoria com o FGTS. Parágrafo 6º. O limite de custos e despesas
a que se refere o parágrafo 3º deste artigo não inclui taxas de risco de crédito e demais custos e despesas devidos ao agente operador e aos agentes financeiros. Parágrafo 7º. O limite de que trata o parágrafo 3º deste artigo será, em cada exercício, de até 0,04% do valor dos ativos do FGTS, ao final do exercício anterior e até a publicação das respectivas demonstrações financeiras. Esse limite será calculado a partir de estimativas divulgadas pelo Conselho Curador para o valor dos ativos do FGTS ao final daquele exercício. Parágrafo 8. A taxa de administração do FGTS devida ao agente operador não será superior a 0,5% ao ano do valor total dos ativos do fundo. Parágrafo 9. A taxa de administração de que trata a linha D do inciso 13 do caput deste artigo não será superior a 0,5% ao ano do valor total dos ativos do fundo FGTS.